Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respeitar as crenças e não ter preconceito. Pedir a Deus a graça da sabedoria para ver as coisas além das aparências. Respeitar as crenças, não ter preconceitos, é uma obrigação do cristão católico. Jesus não fez acepção de pessoas. Como seres humanos, nós temos uma tendência para olhar apenas para as aparências. Mas com a ajuda de Jesus, podemos aprender a ver além das aparências. Não devemos fazer acepção de pessoas. Não podemos julgar ninguém, mas ver as coisas além das aparências. Vamos ver. Na prisão de Jesus, Judas foi quem o entregou. Nas aparências, nós condenamos Judas, mas na verdade ele prestou um serviço a Deus, entregando Jesus para ser crucificado e morto. Ser crucificado e morto. No plano de Deus sobre nossa salvação, Jesus deveria nascer de uma virgem, crescer no meio dos homens, pregar seu evangelho, apontar o caminho da salvação a todos e depois ser entregue por alguém para ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar glorioso, vencendo a morte, e por ele também a salvação viesse a todos nós. Para que tudo isto fosse realizado, alguém escolhido por Deus deveria entregá-lo à morte, e esse alguém foi Judas. Assim sendo, Judas prestou um serviço a Deus. Isto é ver as coisas além das aparências. Aparentemente, nós condenamos Judas. Na crucificação de Jesus, pela aparência, condenamos os que o crucificaram. Mas Jesus vê a verdade além das aparências. Por isso ele disse: Pai, perdoar-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Eles crucificaram Jesus com todo o rigor, julgando estar prestando um serviço a Deus. E nós o condenamos, porque julgamos pelas aparências. E Jesus vê além das aparências e perdoou seus algozes. Eles estavam mesmo prestando um serviço a Deus. Isto pode ser difícil de entender. Precisa de muita sabedoria e discernimento. Devido à ausência da sabedoria e à deficiência visual de ver as coisas além das aparências, é que muitas vezes nós não aceitamos as divergências. Aceitar as pessoas que pensam e creem diferente não quer dizer que temos que compactuar com as suas divergências e religiões ou ideias erradas. Aceitar todas as crenças, as religiões, não é querer dizer que todas elas são verdadeiras. Não é querer dizer que todas elas são verdadeiras. Todas as religiões devem ser respeitadas, mas querer juntá-las, todas elas, e dela tirar uma só religião universal que sirva para o mundo todo, isto é heresia e não é a religião de Deus. Jesus veio para destruir barreiras.
unir todos os tipos de pessoas em Deus. Existem muitas religiões e muitos caminhos, mas dizer que todas as religiões são boas e todos os caminhos levam a Deus é heresia. Deus reina em toda parte, no céu, com sua glória e santidade eterna. Na terra, Deus reina com seu amor, misericórdia, perdão e justiça. Não devemos crer só na misericórdia e se achar que por ele ser misericordioso, perdoa todos os pecados, mesmo sem arrependimento e confissão. A última palavra de Deus será a justiça, não a misericórdia. A última palavra de Deus será a justiça, não a misericórdia. Jesus que disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. João é o único caminho, Jesus é o único caminho que leva ao céu, mas Deus deu liberdade de escolha. Qual caminho queira seguir? Dizer que todos os caminhos levam a Deus é heresias. Deus está em toda parte, em todos os lugares. No céu, glória eterna com sua graça e santidade. Na terra, Deus está com seu amor, misericórdia, justiça e perdão. No purgatório, com sua purificação. Deus reina também no inferno com seu castigo. Deus reina também no inferno com seu castigo eterno. Dizer que todos os caminhos levam a Deus, a diferença é onde irá encontrá-lo. Dizer que todos os caminhos levam a Deus pode até ser verdade, mas a diferença é saber aonde você irá encontrá-lo, Deus. Deus está no céu e seu poder está reinando em todas as partes, também no inferno com seu castigo. A igreja está levando os fiéis a crer a uma religião puramente humana e tem por base a teologia da libertação e na natureza, que é também uma criação de Deus. Não podemos acreditar em uma religião que tira Deus do centro e coloca o homem. No lugar de Cristo reina o anticristo. Em lugar de Maria reina a Mãe Terra. Em lugar da Eucaristia, com certeza vão colocar produtos da terra e animais. Nesta nova religião não haverá pecado, porque prega que Deus é 100% misericordioso e que todos os pecados, todos os blasfemadores participarão da comunhão dos santos no fim dos tempos. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo e não terá perdão neste mundo e nem no outro. Mateus capítulo 12, versículo 31. Quando não seguimos as normas de Deus e mudamos as normas para ser contrária às de Deus, pecamos contra o Espírito Santo. Palavra do Senhor, livro de Oséias. Lá está escrito no livro de Oséias: morre o meu povo por falta de conhecimento, porque recusa conhecimento, porque recusais esse conhecimento, eu te recusarei, para que não seja meu sacerdote. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo morre por falta de conhecimento. Peçamos a Deus sabedoria e conhecimento, para vermos as coisas além das aparências. Deus é misericordioso, mas é também justo. Não há misericórdia sem justiça. E o que vai prevalecer no fim é a justiça. É a justiça de Deus. Precisamos de sabedoria e discernimento para vermos a justiça
que está por trás das aparências. Precisamos de sabedoria e discernimento para vermos a justiça que está por trás das aparências. A igreja está traindo seus fiéis, pregando em nome de Cristo, fazendo festa, louvando a Deus, mas estão a serviço do socialismo globalista, da ONU, Nova Ordem Mundial, comunista, que vai revelar, no fim, vai revelar o anticristo. Aparentemente, a igreja está a mil maravilhas, sem nenhum problema, traindo e enganando seus fiéis. Católico adormecido, acorda. Católicos adormecidos no pecado, que não deixa ver o que está por trás destas aparências enganosas. A igreja está a serviço da globalização da ONU, que o seu objetivo é destruir a humanidade para dominar. Estima-se que a população mundial chegou a 8 bilhões em 15 de novembro de 2022. 8 bilhões no mundo todo. 8 bilhões de habitantes no mundo todo. A Agenda 21, na ONU, quer reduzir 95% da população mundial. A agenda da ONU quer reduzir 95% da população mundial. A apostasia é o sinal que estamos chegando ao fim dos tempos. No mês de outubro de 2019, foi realizado no Vaticano, no Sínodo da Amazônia, quantas heresias foram ali realizadas pela cúpula da igreja e a maioria dos cardeais. Depois de muita cerimônia na praça, foi introduzida pelos cardeais na igreja do Vaticano um andor com uma escultura em madeira de uma mulher grávida, nua, batizada por Pachamama, em homenagem à Mãe Terra. Isto é uma heresia. A Terra é uma verdadeira mãe, ninguém pode negá-la. Dela nós dependemos de tudo o que nela existe, mas não podemos endeusar a ponto de criar uma imagem esculpida e dar nome de Pachamama e introduzir dentro da igreja e divinizar. Porque nem Maria, mãe de Jesus, é divina. Nem Maria, mãe de Jesus, é divina. Agora, não podemos admitir que uma escultura possa ter alguma divinização. Não podemos aceitar uma tamanha heresia. Não devemos, de maneira alguma, divinizar uma religião, até porque só é por excelência até só Deus... Não podemos, de maneira alguma, divinizar nenhuma religião, até porque só Deus é por excelência divina. Pai, Filho e Espírito Santo, em três pessoas distintas, mas um só Deus verdadeiro. Este é o mistério do ser humano, que não tem capacidade de desvendá-lo. Só Deus é divino. Ninguém poderá dizê-lo que só nesta ou naquela religião há salvação, a ponto de se achar que só nós temos o monopólio da salvação. Até porque Deus é infinito, nunca o ser humano, por mais teólogo e sábio que seja, nunca descobrirá o segredo da existência de Deus. Por isso é melhor que não julguemos ninguém, nem limitamos salvação, a ponto de se achar que quem não pertence à Igreja Católica ou evangélica não se salva. Tudo aquilo que achamos impossível, para Deus tudo é possível. Deus é infinito e todo-poderoso. Uma mente humana, por mais sábia que seja, por mais sábia e inteligente que seja, nunca será capaz
de entender a vontade e qual é a vontade de Deus e qual é o seu desígnio. Deus é infinito e todo-poderoso. Uma mente humana, por mais sábia e inteligente que seja, nunca será capaz de entender a vontade de Deus e qual é o seu desígnio. Aceitar as crenças dos outros, sim, mas não devemos de maneira alguma pregar e ensinar doutrina contrária à nossa fé católica, contrário àquilo que Jesus nos ensinou, de acordo com o que está na Bíblia, que é a palavra escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos de sabedoria de Deus para ver as coisas além das aparências. A Arquidiocese de Aparecida, São Paulo, liderada pelo senhor arcebispo Dom Blandes, é o espelho da teologia da libertação. As festas da padroeira de Nossa Senhora Aparecida, aparentemente é muito linda, mas por trás tem uma política forte em favor dos comunistas. Quando o atual presidente da República estava ainda preso, fizeram em uma celebração na Basílica orações para que ele livrasse da cadeia mais logo possível. Quem pode dizer que Dom Blandes não disse que a direita é violenta, a direita é o dragão? Comparou nosso ex-presidente com o imperador Nero, que botou fogo em Roma? Quem pode dizer que essas coisas não aconteceu? Quem pode dizer que o Papa Francisco não é fã do presidente do Brasil, que todo mundo conhece bem quem ele é? Quem pode dizer que a cúpula da igreja não está a serviço da globalização da ONU e nova ordem mundial comunista? Quem pode dizer que o Papa não tem uma religião universal, elaborada junto com os islâmicos, os judeus e outros que são inimigos, que perseguem os cristãos há muito tempo? Quem pode negar e dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana não está entregando o seu poder ao inimigo? Só quem vê as coisas além das aparências pode ver a verdade. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Salmo 110, versículo 1. Ai de ti, igreja, será julgada e punida pelos seus pecados. Deus não extinguirá o justo junto com o ímpio, pois o joio está sendo separado do trigo para ser queimado. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Um dia vai cessar e ser suprimida. Acho que passei duas folhas. Um dia vai cessar e ser suprimida a celebração da Eucaristia. Vai chegar o dia que vai ser suprimida a celebração da Eucaristia. Veja abaixo a profecia de Daniel. Profecia de Daniel. O assolador, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, sobre a asa da abominação. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel, capítulo 9, versículo 27. A semana de Daniel é de 7 anos, que o inimigo fez aliança com a igreja. O inimigo fez aliança com o povo por 7 anos, com o intuito de salvar o mundo político e religioso. Mas na metade da semana, que é de 3 anos, 3 anos e meio, ele quebra esta aliança e faz cessar as celebrações de manjares, que quer dizer Eucaristia,
e sobre as abominação se manifestará o assolador, será o ímpio. Veja o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Que ninguém vos engane, de nenhum modo, pois antes de vir a apostasia, antes deve vir a apostasia, que já veio, já estão vivendo a apostasia. Deve revelar-se o ímpio, o condenado, o adversário, aquele que se levanta acima de tudo e traz o nome de Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se em pessoa no santuário de Deus e apresentando-se como Deus. Então vai ser revelado o anticristo, vai sentar no trono de Deus e vai achar que é Deus. Capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. O ímpio será revelado, mas o Senhor Jesus fará desaparecer com um sopro de sua boca. E o aniquilará pelo resplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Quando a igreja cessar a celebração da Eucaristia, é hora de cair fora, que quem quiser perseverar até o fim, do contrário, será destruído. Deus destruirá junto com o anticristo. Do contrário, será destruído. Deus destruirá junto com o anticristo. Veja o Apocalipse 18. Veja o Apocalipse 18, capítulo 4, versículo 4 e 5. João viu uma voz vinda do céu que dizia: sai dela, meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, nem tenhais de sofrer com as suas pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de sua iniquidade. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. O dia em que não celebrar mais a Eucaristia, os que quiser perseverar até o fim, vão ser expulsos dessa igreja. E é preciso que isto aconteça para a purificação da igreja verdadeira, que Cristo edificou sobre Pedro. São João Paulo II e o Papa Bento XVI disse isto: é preciso que voltamos à verdade, ainda que fiquemos só os 12. É preciso que a igreja volte a pregar a verdade, ainda que fique só 12 na igreja, só os 12 apóstolos. A verdadeira igreja ressuscitará, pequena, pobre, perseguida e martirizada, como era nos tempos da igreja primitiva. Jesus disse: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Podes crer que vamos ter a tribulação que está previsto para logo, não vai demorar, que vai separar o joio do trigo e Deus vai destruir num sopro só todo o anticristo e todo aquele que seguir. Todo aquele que seguir o anticristo vai morrer junto com ele. Então, quando isso acontecer, quando parar de celebrar a Eucaristia da igreja, o verdadeiro cristão pode cair fora e ver se consegue algum padre para celebrar nas escondidas, porque a perseguição da igreja virá. E ela não vai desaparecer, ela vai continuar, mas vai ser igual no tempo das catacumbas, no começo da igreja primitiva aí. A celebração era escondida, porque a perseguição era grande. E agora vai ser a mesma coisa. A igreja vai voltar a ser perseguida como no princípio. Quem quiser perseverar até o fim será salvo. Não precisa medo, não precisa ficar com medo. Quem quiser ser firme, não abandone Jesus Cristo, reze sempre o terço de Nossa Senhora e seja firme e fiel. E procura a Eucaristia aonde for possível encontrar. E assim será o fim. Quem quiser perseverar até o fim, tem que observar essas coisas. Quando ver a igreja partir para o lado errado, mesmo de verdade, abandone. Senão vai acontecer aquilo que o João disse, vai
sofrer as mesmas pragas, o mesmo castigo. Vamos rezar a Deus e pedir a Deus que nos guarde nossa fé e nos ilumine com a luz do Espírito Santo, que dê sabedoria e discernimento para poder ver as coisas que vão acontecer em breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.